Olá, boa noite. Boa noite. Como é que você está nessa noite? Preparado para a nossa live? Preparado para receber alguns direcionamentos com relação a atendimento ao cliente? Pois bem, separei aqui alguns tópicos para nós abordarmos aqui. Então, eu espero que vocês tenham preparado papel, caneta, bloco de notas ou celular para que vocês possam anotar o que eu vou passar para vocês. À tarde, eu abri uma live aqui, mas infelizmente o meu celular, ou felizmente, né? O meu celular desligou. E aí eu precisei abrir essa live porque é necessário nós falarmos sobre atendimento ao cliente aqui nesse perfil, tá? Para quem não me conhece, nunca me viu, tá me vendo agora pela primeira vez, eu sou Giovana Silva. E esse canal que você está de comunicação foi um canal lapidado para você que é agente de viagens iniciante. Quero começar a minha agência de excursões. Quero trabalhar com grupos, viagens em grupos, rodoviárias ou aéreas. Você está no canal certo, tá? Por aqui a gente fala sobre tudo, desde a criação da sua agência do zero, assim como eu criei a minha, até as coisas um pouco mais avançadas. Mas o foco aqui são as pessoas que estão iniciando nessa trajetória, porque eu, como consultora de viagens, né, e CEO da Viva Turismo de Experiência, sei qual foi a caminhada que eu precisei ter até chegar aqui, até mudar o nome da minha empresa e entender o que eu queria para mim como consultora de viagens, tá? Muito boa noite a quem tá entrando agora. Quero dizer que essa live vai ser muito direta ao ponto, sem muita enrolação, porque quem já me acompanha aqui sabe que eu sou bem direta, sou bem reta no que eu quero passar para vocês, porque o meu intuito é que vocês absorvam o que eu tô falando e já coloquem em prática em seguida. Então, quem tá aqui e ainda não pegou uma caneta, um papel, essa é a hora. Pega a sua água, deixa aí próximo de você, para você não precisar ficar se dispersando do conteúdo, porque hoje nós falaremos sobre atendimento ao cliente que resulta em vendas, tá? Ai, Giovana, mas eu ainda não vendo, ainda não tenho minha agência, eu só quero abrir. Legal, continua aqui, anota, porque assim que você começar, você não vai errar, como eu errei. Porque eu sempre falo, eu penei para chegar até aqui porque eu não tinha uma pessoa para me auxiliar nesse negócio, né? Eu não tinha uma pessoa que me falasse, Giovana, vai por ali, não vai por aqui que você vai errar. Então eu fui na raça e na coragem, comecei há 7 anos atrás e hoje eu estou aqui falando para vocês, para ajudar vocês a não passarem por todo o processo que eu passei, né? Eu digo que quando a gente se propõe a ensinar uma coisa que a gente aprendeu a duras penas, a gente quer que a pessoa pegue um atalho. Sabe aquele atalho de 3, 4 anos que eu não peguei? Eu quero que você pegue, né? Então hoje eu vim compartilhar sobre atendimento ao cliente, de alguns insights que eu tive durante essa semana que passou e até ontem nos meus atendimentos. Quero dizer que eu preparei, ó, material aqui e ainda tenho um material aqui no computador que está na minha frente. Então preparem-se. Quero só saber se tá legal, vocês estão me ouvindo bem, tá? O áudio tá bacana, a imagem tá bacana, tá dando pra ver direitinho. Coloquem aqui pra mim, por favor, nos comentários pra eu saber se eu já posso continuar o conteúdo. Quero saber também, porque eu tô vendo aqui que tem bastante gente nova, quero saber de onde vocês são. Vocês vão colocando aí pra mim ao longo dessa nossa conversa. Mas agora eu preciso saber se tá tudo ok pro som, tá? Som e imagem. Tá dando pra vocês verem tudo direitinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar por aqui também. Pois bem. Ótimo, Keila, obrigada. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Qual é o objetivo que você tem
na sua agência, né? O que você espera da sua agência? Se você já começou, o que você espera daqui para frente? E se você ainda não começou, o que você espera para quando você iniciar na sua agência? Anotem isso. Qual é o meu objetivo na minha agência? O que eu quero para a minha agência? Eu quero ser como a CVC, como a Decolar.com, eu quero ser como essas grandes empresas que comercializam pacotes de viagem, ou eu quero ter um diferencial, ou eu quero inovar. Hoje eu quero começar falando sobre inovação. Atualmente tem uma chuva de pessoas fazendo lives e falando sobre inovação e falando que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que ser melhor do que o outro e tudo mais. Só que o meu pensamento, quando eu ouço esse tipo de informação, né, além do meu cérebro sangrar, como diz um primo meu cérebro sangra, eu fico pensativa sobre isso, porque muitas das agências e das pessoas que estão fazendo esse tipo de live falando que nós temos que ser inovadores, nós temos que revolucionar o mercado do turismo, essas mesmas pessoas não conseguem fazer nem o feijão com arroz. E o que é o feijão com arroz para mim? Feijão com arroz nada mais é, tá, do que nós fazermos um atendimento que tenha resultado. E o que é o resultado? Numa empresa que vende um serviço, que comercializa um serviço e um produto, é grana entrando, é o dinheiro entrando na sua conta, é a conversão. E além disso, além da conversão, ainda tem aquela indicação. O seu cliente vai indicar a sua agência para outra pessoa? Isso você só vai conseguir ter ciência quando você entender o que você quer para sua agência. Legal, Giovana, eu não me importo com muita coisa a não ser trabalhar com o meu cliente, vender e ter meu dinheiro e ser próspera e vamos que vamos. Legal. Então, quero começar te falando o seguinte. Nessa live, nós não falaremos sobre rede social, tá? Eu vou citar as redes sociais, mas eu não falarei sobre as redes sociais. E por quê? Redes sociais é uma coisa que eu amo fazer. Amo falar, amo fazer, amo estar nas redes sociais. Só que as pessoas têm se confundido muito com o estar na rede social e permanecer 24 horas na rede social, sem se importar com mais nada que aconteça além dos posts que são feitos. Então, na live da tarde, eu comecei falando que todos os posts que nós fazemos nas nossas redes sociais, eles precisam ser intencional. Então, eu vou lá, eu posto o meu destino. Vamos supor que eu moro em São Paulo ainda e eu vou postar Campos do Jordão. Ok, Campos do Jordão. Mas eu vou vender Campos do Jordão? Eu tenho um pacote para ofertar para o meu cliente com Campos do Jordão? Ou eu só quero postar porque eu gosto de Campos do Jordão? Você precisa ter essa consciência. Você está postando para você ou para uma outra pessoa comprar de você? Pois bem, decidi que eu vou postar sim Campos do Jordão, porque eu tenho um pacote que é de bate e volta e vou levar o meu cliente para lá. Ok. Postei, fiz aquele post lindo, com fotos maravilhosas, com descritivo lá, coisa mais linda do mundo. E aí, quando eu penso que não, acabei de postar, não passou 5 minutos, 3 pessoas comentaram no meu post. E agora? Essa é a maior dúvida que tem rolado por aqui. O pessoal tem me mandado mensagem assim: Giovana, você tem um script de vendas para me vender? Você pode me passar o seu script de vendas? Porque eu não sei o que fazer quando o cliente chega na minha agência ou então no meu WhatsApp para falar comigo. Eu não sei como fazer isso. Aí eu quero saber de vocês que estão aqui na live. Algum de vocês tem passado por isso? Vocês têm essa dificuldade de falar, de fazer o primeiro atendimento e dar prosseguimento nessa venda? Nessa explicação para o seu cliente? Me diga aqui, vão contando aqui. Eu acho que tá com um delayzinho, porque eu perguntei para vocês, foi vindo aos poucos só os comentários. Mas eu quero saber se vocês passam por isso. Porque é algo que tem acontecido com muita frequência, as pessoas me chamarem aqui
E eu falo, tá, mas qual que é a sua dúvida? O que você tem de dificuldade no fechamento? E aí a pessoa me fala assim, Giovana, eu não sei vender. Mas como assim você não sabe vender? Não, eu não sei. Eu anunciei lá, veio alguns clientes e assim, eu não consegui atender. Isso é normal, tá? Então, pra gente finalizar só a parte da rede social, que eu falei que eu não entraria em mérito de rede social hoje, o que eu quero dizer é, o seu foco precisa estar na balança. Você precisa sim ter os posts bonitos, com fotos bacanas, com vídeos legais, dos destinos que você vai oferecer para o seu cliente. Mas não acaba aí. Às vezes vocês me mandam mensagem, Giovana, você está muito sumida, você não está falando nada aqui, o que está acontecendo? Gente, eu estou trabalhando nos bastidores. A rede social é muito boa para nós conectarmos clientes. Só que quando a gente conecta o cliente e o cliente vem pro WhatsApp, eu não consigo ficar mais na rede social. Porque eu preciso dar toda a atenção para aquele cliente que vai me render o quê? Conversão. Então, o que eu tenho visto e analisado de muitas pessoas que passam por aqui e me perguntam sobre vendas, na verdade não é o meu foco falar sobre vendas aqui nesse perfil, mas eu tô vendo que tem bastante gente com necessidade que eu fale sobre vendas. E o que eu quero falar para vocês não é uma coisa que eu estudei anos e anos, não. Foram técnicas que eu desenvolvi na minha agência durante 7 anos, quebrando a minha cara, quebrando a minha cabeça, para saber como eu atenderia os meus clientes. Porque os meus clientes eram grupos mistos. Então, eu atendia uma senhora de 50 anos e daqui a pouco eu atendia um jovem de 18 anos, daqui a pouco eu atendia uma mãe de 35 anos com 4 filhos. Então, eu tive que desenvolver scripts diferentes, modo de falar diferente com cada pessoa. E eu sei que isso dá um nó na nossa cabeça. Porque deu na minha. Quando eu comecei, eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus, mas eu postei isso. Eu falei, expliquei tudo direitinho e eu não fechei com esse cliente. O que será que eu fiz errado? E a gente fica assim, sem saber, porque a gente dá o nosso melhor, na maioria das vezes, né? E a gente acaba não conseguindo fechar. Até aí, vocês estão conseguindo entender o que eu quero passar para vocês? Só para eu saber se vocês estão no mesmo raciocínio que eu, tá? A Andréia tá falando aqui, postei cunha essa semana, uma pessoa me chamou, passei informação, ela respondeu que era aniversário dela bem no dia. Respondi, vamos comemorar o aniversário dela lá e já pensou uma sessão de fotos? Tá, e o que ela te respondeu, Andréia? O que ela te respondeu? Deixa aqui pra mim, daqui a pouco eu volto aqui pra ler. Pois bem, dá um nó na nossa mente, nós não sabemos o que falar com o nosso cliente. E isso é muito normal para quem está iniciando. Mas aqui nós estamos para facilitar a vida de quem está começando. Então, o que eu quero falar com você é: tenha foco na rede social que o seu cliente está. A minha rede social de preferência, da minha agência, é o Facebook. O Facebook é o que mais eu capto clientes, capto comentários, capto avaliações. E vocês podem entrar lá na página Viva Turismo de Experiência. Pode entrar lá. Vocês vão ver as avaliações, vão ver os comentários, pessoas perguntando como fazer para comprar. E esse mesmo post eu faço no Instagram e não tenho. Então, o que eu faço? Dou uma ênfase maior na rede social que o meu cliente está. Fora o WhatsApp, que a gente já sabe que tá todo mundo lá, né? Tem o Telegram e tem as demais. O meu foco é o Facebook. E você? Qual é o seu foco? Qual é o seu canal de conversa com o seu cliente, com a sua persona? Você já definiu isso? Você já entendeu em qual das plataformas que você está conseguindo comunicar o que você precisa comunicar? Legal, já sei. A Andréia entrou aqui e falou aqui, ó. Ainda não respondeu, mas gostou da ideia. Tá, Andréia, você falou isso pra ela. Ela aparentemente gostou da ideia. Mas você acha que esse argumento é o suficiente para você fechar uma venda com essa cliente? Por que será que ela ainda não respondeu? Será que ela está trabalhando? Será que ela deixou em segundo plano para te responder? Será que ela gostou, mas não quis te falar um não ali porque não foi suficiente para ela?
Tudo isso você como consultora de viagem, você como consultor de viagem precisa analisar. Quando o cliente ele demora para te dar resposta, tem duas opções. Ou ele está muito ocupado ao ponto de não voltar na conversa contigo, e aí você vai dar uma insistida, ou ele realmente não tem interesse, tá? O cliente ele precisa ser captado no primeiro atendimento. Quando ele entra em conversa contigo, ele precisa ser captado. Aí, eu vou pegar aqui minhas anotações, porque tem algumas coisas que eu anotei que eu acho muito relevante passar para vocês. Não porque eu faço melhor, não. Novamente, eu quero dizer o seguinte. Eu estou passando as informações do que eu faço, do que eu faço na minha agência. E que tem dado certo até agora, tá? O que eu quero saber de você? E eu quero que você anote isso para você se analisar. Quanto tempo você tem passado com um cliente no WhatsApp ou na linha, explicando, falando sobre o seu produto e serviço? Você é daquela pessoa que fica um tempo maior com o cliente em conversa, para você entender o que ele quer e o que ele não quer? Ou você é aquela pessoa tipo call center? Eu tenho um tempo médio de atendimento de cada cliente e é isso que eu vou fazer. Eu vou mandar ali meu descritivo para ele rapidinho, vou deixar as minhas respostas prontas. Quando ele me perguntar, eu já vou para outro. Já vou para outro. Como é o seu atendimento? Eu quero que você anote isso, porque você precisa se analisar. E por que eu acho importante você se analisar? Porque eu já fui essa pessoa. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto das coisas assim muito práticas, né? Então, quando eu comecei a atender, o que eu fazia? Eu deixei lá meu WhatsApp com um monte de... Na verdade, no Google Keep, que é o meu bloco de notas da vida, eu colocava lá várias respostas das possíveis perguntas dos meus clientes. Então, por exemplo, meu pacote era para Campos do Jordão. O que eles vão querer saber? Forma de pagamento, como que era o roteiro, quantas horas demoravam e tudo mais. Então, para todos, eu deixei uma resposta fixa. E aí é que vem a polêmica. Porque tem agências que conseguem trabalhar com respostas assim, para todo mundo, generalizando. E tem agências que não. Que é o caso da minha, porque a minha agência é voltada para a experiência de viagem. É algo um pouco mais personalizado, mais humanizado. No entanto, que a minha logomarca lá na minha rede social, vocês podem ir no Instagram depois para dar uma olhada, está a minha foto e a logomarca à frente do meu corpo, assim, ó. Por quê? Porque eu quero que as pessoas entendam que existe a Giovana ali, que é consultora de viagens, que entende o que eles querem e que vai ajudar a ter o melhor roteiro possível da vida deles, entendeu? Então, assim, eu sou muito humanizada atualmente, mas eu já fui aquela pessoa de perguntava uma coisa, eu com a resposta pronta. Tinha cliente, aliás, as mais idosas, né, as pessoas com, assim, de 45 para cima, na verdade, eles percebiam que era assim meio que automático, eles nem voltavam para falar, para agradecer ou para falar que não queria. Aí depois de um dia eu voltava, oi, tudo bem, eu te mandei aqui o descritivo, você não me falou nada, ficou alguma dúvida? A pessoa falou, não ficou não, mas não dava nenhuma outra resposta. E também não fechava a venda, eu não conseguia fechar a venda, sendo dessa maneira. Então eu comecei a humanizar um pouco mais. Eu sei que a demanda ela vai crescendo ao longo do tempo. Hoje eu tenho uma demanda que é completamente diferente da minha demanda de quando eu comecei. Então, por exemplo, a minha demanda de hoje, eu não consigo sozinha atender numa manhã, por exemplo, de um dia para o outro, quando eu acordo, quando eu vou, me arrumo, me preparo, abro meus sistemas e tudo mais, eu não consigo atender em uma manhã todas as pessoas que me mandaram mensagem no dia anterior, à noite. Geralmente 10, 11 horas eles estão me mandando mensagem ainda. Só que hoje eu entendo que o meu atendimento, ele tem um horário. Assim como se eu for numa loja, tem um horário de funcionamento. Se eu for em algum atendimento de banco, tem um horário de atendimento. Então eu comecei a me regrar. E por que eu digo que agora eu não consigo mais atender, por exemplo, a minha demanda numa manhã? Eu não consigo simplesmente porque a demanda aumentou, obviamente. Eu trabalho com mais uma pessoa, mas eu gosto do humanizado. Então, eu vou ter sim uma resposta pronta quando eu falo da minha consultoria. Aí eu falo ali, bom, aqui
é a nossa consultoria. Ela funciona assim. Você vai me falar para onde você quer ir, nós vamos fazer uma anamnese com você, vou te passar os valores da minha consultoria e nós vamos dar o prosseguimento para essa consultoria de viagem, certo? Legal. Quando a pessoa entra em contato já me falando assim, Giovana, eu vi um pacote, né? Eu vi um roteiro lá na página da Viva Turismo de Experiência e eu quero saber se tem disponibilidade, como aconteceu hoje. Ontem eu fiz um post, aliás, eu fiz uns vídeos lá na Viva Turismo de Experiência e hoje eu tive um retorno de uma moça, olha, eu vi lá um pacote para Natal, eu queria saber se tem para setembro, começo de setembro, se tiver possível. Beleza, vi para ela, eu falei, mas deixa eu entender como que você quer. Ela, não, é porque eu gostei daquele, ele já tá pronto, eu sou muito prática, eu gosto. Então assim, eu mandei para ela o roteiro no e-mail dela, ela já me mandou o retorno, já fechamos a venda porque ela é uma pessoa prática. E o que eu quero dizer com tudo isso que eu tô falando pra você? Você precisa saber quem é a sua persona. Tem muita gente que fala sobre persona, só que assim, na real, muita pessoa que fala sobre persona não vive o que é a persona. Não sabe nem pra quem tá vendendo. Então assim, o seu público, ele é um público mais prático? Ele é um público que demanda um pouco mais de atenção? Ele é um público que ele simplesmente quer saber valor e não quer saber quanto que você cobra, porque você cobra mais caro, eu não vou comprar com você e ponto final. Então, esse público já não é para mim. E eu agradeço o atendimento. Quando eu falo com eles, né, com algumas pessoas, eu falo, olha, muito obrigada pelo seu contato. Mas realmente, os meus roteiros, a minha consultoria de viagem e os meus roteiros personalizados não são para você. E aí a pessoa falta o ar até, né? Porque ela pensa assim, nossa, ela tá me dispensando. E não é que eu tô dispensando, é porque eu escolhi uma persona para que eu trabalhasse e para que eu falasse com ela. Então a persona que eu falo é aquela persona que quer valor. Que tipo de valor? Não importa o preço que ela vai pagar, ela quer ter aquela experiência de viagem. Ela quer sentir tudo o que eu programei para ela no roteiro. Ela quer ir por exemplo, quer ir para Santiago do Chile e ela quer esquiar, como a minha cliente Giovana falou para mim ontem. Geu, olha, eu vou deixar o roteiro por sua conta, mas o que eu quero é esquiar. Ótimo, mas será que a Giovana quer ir num período que vai dar para esquiar? E aí é que começa o seu trabalho como consultora. E não é diferente para os roteiros personalizados por vocês em excursões rodoviárias e aéreas, gente. São grupos, mas não deixam de ser pessoas únicas. Por mais que uma pessoa represente 4, 5 pessoas da família dela, como acontecia muito nas minhas viagens, já contei para vocês aqui, tinha dias que a gente viajava com 4, 5 famílias só no ônibus, porque um ia sendo responsável pelo outro, ia trazendo outro, ia fechando, mas isso não quer dizer que cada pessoa não seja única. Por isso que no meu atendimento, o que eu pedia para eles, né? Olha, me passe todos os WhatsApps dessas pessoas que vão, não, mas eu sou responsável. E eu falava assim, olha, eu sei que você é responsável, mas eu preciso, por quê? Porque eu gosto de mandar uma mensagem de saudação, eu gosto que aquela pessoa sinta que se ela precisar de mim na viagem, ela tem o meu contato, porque eu sou a pessoa responsável pelas viagens. Eu gosto que ela entenda que ela tem uma pessoa por trás daquela bandeirinha que antigamente era da DG Turismo, da minha agência. Eu quero que ela saiba isso. E aí, quando eu montava o grupo, né, com o consentimento de todo mundo, estavam todos ali. E aí eles ficavam assim, nossa, tem todas essas informações? E eu mandava lá no grupo, galera, seguinte, Campos do Jordão é um vento muito, além de ser muito frio após a 1 hora, é aquele vento que ele corta o seu rosto, dependendo da época que nós vamos para lá. Então, eu começava a mandar informações para eles. E como? Áudio e vídeo. Escrevia bastante coisa, porque a gente tem que ter documentado certas informações. Mas a maior parte do tempo eu estava falando com eles por áudio. Eles entendiam que tinha uma pessoa ali falando comigo. Então, hoje, para a agência Viva Turismo de Experiência, o que funciona é humanizar. Tudo que eu trago mais humanizado, desde uma saudação através de vídeo, oi, tudo bem? Eu sou a Giovana, sou a fundadora aqui da Viva Turismo de Experiência,
Você entrou aqui no atendimento, eu já fiquei muito feliz. É muito bom ter você aqui. Nós vamos falar sobre qual viagem? A pessoa, meu Deus, ela me respondeu por vídeo. Porque muita gente tem vergonha de falar por vídeo. E eu não tô falando que você tenha que falar por vídeo, mas eu tô dizendo que você precisa humanizar o seu atendimento, entendendo que poderia ser você o cliente. E se você entrasse em contato comigo, como você gostaria de ser tratado? E foi assim que eu comecei a moldar o meu atendimento, porque eu era muito robotizada, porque eu queria o quê? Quantidade. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que para mim a quantidade não era legal. E por quê? Porque eu sou aquela pessoa que gosto de conversar com todos que estão ali. Eu gosto de conversar com as pessoas que estão juntos e aquelas pessoas que são tímidas. Porque tem aquelas pessoas que entram no ônibus. Se você está começando agora e ainda não fez nenhuma viagem, você vai perceber. Tem pessoas que, quando você está fazendo lá o check-in dela, né, na listinha, vendo a presença dela, ela te entrega o RG dela assim, ó. Entrega o RG e aí você fala com ela. E antes eu só falava, tá tudo certinho, pode entrar, quando eu comecei. Depois eu comecei a perceber que quando eu chamava a atenção dessas pessoas, logo no início, essas pessoas mudavam de figura. Então eu comecei, quando a pessoa entregava o RG assim, eu comecei a falar assim para elas. Oi, tudo bem? Tá disposta? Porque olha, Parque Maeda é o parque mais completo de São Paulo. Você não tá entendendo? Você tá preparado para comer aquela comida maravilhosa que vai ter lá? Aí a pessoa já dava aquela risada, falava, nossa, eu tô sim, já tô sonhando com a comida e não sei o quê. E aí as pessoas começaram a mudar o relacionamento delas comigo. No entanto, que quando eu parei de estar nas viagens, as pessoas começaram a falar assim, não, Giovana, você não vai, quando você for eu vou. E aí eu já percebi um outro erro meu, não passar esse tipo de atendimento para os meus colaboradores, embora elas fossem muito parecidas comigo. Mas cada um é uma pessoa, né? E eu tinha essa maneira de tratar os meus clientes nesse atendimento presencial. No online, nós temos que nos esforçar um pouco mais para isso, né? Porque o online é aquela coisa, a pessoa nunca te viu, por que ela vai comprar da sua agência? Por que eu vou comprar de você? Andréia, por que eu vou comprar de você e ir para Cunha? O que você vai me oferecer que outra agência não vai me oferecer? Eu preciso entender isso. Por que eu sou única? Por que eu falava assim para os meus clientes? Gente, aliás, cliente não, porque os clientes que já me conheciam e sabiam, né, como eram as viagens, eles voltavam, não ligavam para o valor, falavam assim, eu preciso parcelar, porque eu vou com a minha família toda, eu não tenho como pagar tudo à vista. Então a gente ia parcelando a perder de vista, e eles iam depositando ou pagando o boleto, né? Mas quem não conhecia a agência ainda, que tinha sido indicado por outra pessoa, geralmente chegava e falava assim, vamos supor, a minha viagem para Arraial do Cabo, onde eu morava lá em Suzano, tinha muitas agências de excursão. E eles colocavam a 199, 220, e a minha viagem sempre foi 350, e subindo. Né? Teve vezes que eu fiz a 450, depois eu fiz a 750 e nós enchemos o ônibus. Nossa, mas o que você fez? Simples. Eu mostrei o benefício de estar ali naquela viagem. Eles precisam entender o benefício. Por que eu vou viajar com a Giovana? Falei, os meus primeiros clientes, eu falava assim, olha, vou te falar a verdade. Pode parecer que a minha agência é igual a outras, mas o que eu preparei para você, eu preparei para mim. Porque tudo o que eu coloquei minuciosamente pensado foi como se eu fosse viajar. O que eu ia querer que tivesse nessa viagem? E quando eles estavam lá, eles percebiam que realmente era esse valor que eu entregava. Porque quando a gente começou a fazer as viagens, ainda não tinha um ônibus, né, ali na nossa redondeza com tomada para celular. Isso era uma coisa que trazia muito problema. Não um problema, mas muitas questões. Por quê? Campos do Jordão é danado para ter trânsito na volta, na serra. Então, assim, muitas vezes nós chegávamos até o ponto de desembarque, dos pontos de desembarque, sem bateria nos celulares. E eu comecei a perceber que isso estava causando um desgaste nos clientes, porque eles ficavam assim, meu Deus, como eu vou ligar pro meu pai? Meu Deus, como eu vou chamar o Uber? Meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar com as pessoas? Entendeu? Então eu comecei a ver, e eles não pediram para mim, mas eu comecei a levar extensões.
para dentro do ônibus. Então eu levava 2 extensões que tinham um cabo para 3 entradas. E eu falava, gente, nós não temos muitas tomadas, mas nós temos algumas, então eu vou precisar que vocês colaborem com o coleguinha para que a gente consiga fazer o revezamento para todo mundo ficar com bateria. Legal? Ótimo. Aí a viagem corria tudo bem, na volta também tudo bem. E eu, como consultora de viagens e que acompanhava o meu guia também, eu sabia que eu precisava ter a carga do meu celular caso alguém não conseguisse carregar o celular. Então, parece uma coisa boba. Ah, por que a pessoa não poupou a bateria dela? Porque ela está se divertindo. Você está trabalhando, mas ela não. E esse atendimento que eu estou falando para vocês, não é porque eu sou a melhor. Não. É porque eu tive que aprender com os meus erros. As primeiras viagens foram um caos. Assim, no grau da gente, de eu e meu marido ter que levar pessoas na casa delas, no desembarque. Porque a pessoa não tinha como falar com um parente que ia buscar, com o pai que ia buscar, com o marido. E as pessoas vinham de Itaquera para embarcar em Poá, em Suzano, no que era mais próximo para elas, para viajar com a gente. Então, assim, quando eu comecei a perceber que isso estava sendo uma questão muito assim fora da realidade para mim, eu falei, não, parou. Vamos levar extensões. E aí passou acho que 1 ano e pouquinho, começaram a ter os ônibus com USB e com tomada. Eu, glória a Deus, né? Mas assim, foi algo que eu percebi no atendimento que captou esses clientes, por incrível que pareça. Wi-Fi, tomada, tudo isso capta o cliente. Por quê? As pessoas são conectadas na vida agora, né? Não tem jeito. A criança ela só vai ficar quieta se ela tá assistindo um desenho no celular. O adulto ele só vai ficar legal se ele estiver mexendo e postando as coisas onde ele tá. Isso é a realidade do mundo hoje. Então a gente não tem como fugir. Nós precisamos nos adequar a certas situações, tá? Para o meu cliente era isso. E por que eu não vendo, Giovana? Aí é que tá. Você tá analisando quais são as demandas negativas que o seu cliente te fala? Por exemplo, por que uma pessoa não fechou com você um pacote? Se você passou toda a informação para ela, a pessoa aparentemente gostou e ela ainda não te deu o sim dela. Porque o não você já tem. Mas por que ela não te deu o sim ainda? Você precisa analisar. Será que você precisa ajustar alguma coisa na sua comunicação? Será que você foi muito curta e grossa? Será que você teve pressa? Porque eu vou te falar uma verdade. Todas as vezes que eu atendo as pessoas com pressa, eu não fecho venda. Porque o meu perfil é de uma pessoa que gosta de saber detalhes do cliente. Detalhes assim minuciosos. Tem uma amiga sabendo, né, que eu sou especialista em Campos do Jordão, ela falou, bom, vou ter o aniversário de casamento, de namoro com o meu namorado, e a gente combinou que vai para Campos do Jordão, queria que você montasse para mim um roteirinho, visse lá uma pousadinha legal e tal. E eu conheço muito ela, mas eu não sabia muita coisa sobre ele. Então comecei a conversar com ela. Tá, mas é um aniversário que vocês geralmente comemoram? Ou geralmente essa vai ser a primeira vez que vocês comemoram assim, mais viajando? Ela, não, a gente sempre comemora, mas geralmente a gente fica em casa, toma um vinho, come um chocolate, faz alguma coisinha assim, mais simples mesmo, essa primeira vez que a gente vai viajar para ficar hospedado. E eu guardei aquilo. Sabendo o que ela gosta também, fechamos o pacote da hospedagem e tudo mais. Antes da viagem dela, eu falei assim, olha, escuta, eu pedi para um representante meu ir aí na sua casa para te levar o voucher da hospedagem. E ela falou, tá bom, tô em casa, pode falar para vir. Aí chega lá na casa dela a moça com uma cesta personalizada com o nome deles, com as taças com as iniciais deles e com uma cartinha minha. Aquilo impactou tanto ela e a mim também, porque eu gosto muito de personalizar a experiência das pessoas, que ela falou, nossa, eu não vejo a hora de viajar de novo. Nossa, eu tô encantada. Nossa, a pousada é linda. Nossa, a pousada tem uma adega. Giovana, não era uma pousada, na verdade era um chateau. Nossa, mas o chateau tem uma adega. Você sabe que eu amo vinho. E junto nessa cesta foi o vinho que ela gosta, que eles gostam, costumam tomar. Porque eu comecei a averiguar. Eu sabia que ela gostava de vinho, mas não sabia qual marca que eles tomavam, né?
E vinho tem aqueles mais em conta, os medianos e os mais caros. E aí eu fiz essa surpresa para eles como presente de aniversário. E foi algo que capturou e ela começou a passar para outras pessoas. Então assim, tudo que nós fazemos, de alguma maneira, ele vai voltar. Então você precisa, além de toda a humanização, você precisa entender qual é o seu propósito. Eu sei por que eu abri a minha agência. Porque eu fiz uma viagem que eu não gostei dela. Você que já me acompanha há mais tempo, tá cansado de ouvir essa história. Mas você que ainda não sabe, eu vou te contar. Eu já tinha feito um curso de turismo, como vocês já sabem, né? E trabalhei em outras áreas e esqueci do turismo. Fui viajar para Campos do Jordão. A viagem era baratinha, só que quando a gente chegou lá, estava chovendo. Dentro do ônibus, não recebemos água, nem instruções sobre o local a gente recebeu. Era como se a gente estivesse indo a 10ª vez para lá, porque a pessoa não se importou, nem falar, olha, ali é tal lugar, vocês podem tirar foto, podem comprar tal coisa em outro lugar. Então, a minha experiência em Campos do Jordão, a primeira vez que eu fui, ela só foi boa porque eu estava com amigos. Mas, na verdade, no geral, não foi boa, porque nem água para eu tomar dentro do ônibus não tinha. Não foi oferecido nada para mim lá dentro do ônibus. Choveu, a gente não sabia aonde buscá-lo. Assim, onde eu posso comprar um guarda-chuva? Eu não sabia, eu nunca tinha ido para lá. Como que eu vou saber, adivinhar? A pessoa me desembarcou na Vila Capivari e falou, vai ser feliz, entendeu? Só que já estava chovendo. Então, assim, nem se preocupar em falar, olha, ali tem a feirinha da Vila Capivari, você consegue comprar ali o que você precisar. Se você precisar de touca, de blusa, de bota, de guarda-chuva, você vai encontrar ali. Então, a minha agência começou na volta dessa viagem. Eu fiquei pensando e fazendo os cálculos. Cara, a pessoa cobrou R$70. Tem 46 pessoas dentro do ônibus. Ela não ofereceu nada. Não mostrou pra gente nada na viagem. Não teve seguro viagem. Eu acho que eu posso fazer um pouco melhor. E aí eu comecei a trabalhar nisso e comecei a investigar sobre. E ao longo do tempo eu fui percebendo que na real não era por conta do dinheiro. O dinheiro é a consequência da nossa venda, né? Do nosso atendimento, do nosso bom atendimento aos nossos clientes. O que aconteceu foi que, na verdade, eu queria que as pessoas que fossem para lá sentissem algo diferente do que eu senti. Porque eu fiquei frustrada, assim, de uma certa maneira. Porque a primeira vez que eu fui com eles, que estava chovendo, eu só conheci o pedalinho, que eu tenho fotos lá e vídeos que eu fiz, a Baden-Baden, lá o shopping que tem a Baden-Baden, lá no centro de Capivari, da Vila Capivari. Conheci o Pastelão do Maluf e só, porque tava muita chuva. E eu não tinha ninguém para me falar, olha, tem um tal lugar ali que é fechado, você consegue ir lá tem atividade, lá tem isso. Não, eu não tive isso. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Que o atendimento, graças a Deus, aqui nessa rua tem bastante moto que passa, né? Mas o que eu quero saber se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer para vocês. Que o atendimento, ele na verdade é uma soma do que você quer que o seu cliente experimente. Então, porque você é a melhor, então não é porque eu sou a melhor, é porque eu sei o que eu quero proporcionar para os meus clientes. E não é nem para que eles me indiquem para outra pessoa, é porque eu sei o que é você estar num lugar que você nunca esteve e que você desejava estar desde pequena e você se frustrar na sua primeira viagem. Eu não quero que isso aconteça com os meus clientes. Então, o seu atendimento ele só vai ser bom quando você se colocar no lugar do seu cliente. Não, mas espera aí, eu não vou falar desse jeito porque eu não ia gostar que alguém falasse isso comigo. Não, peraí, eu vou ofertar o melhor porque eu sei que o melhor é para ele. Aqui tá o testemunho TM Excursões. A minha primeira excursão também foi um fiasco. Eu pensei até em desistir. Fiz para um lugar onde não conhecia muito, fechei um micro e no dia a empresa me mandou um LD de 42 lugares e eu com 20 packs. Normal. Isso aí nem foi um fiasco, tá? Os clientes só retornaram por causa do meu atendimento. É isso. É sobre isso que eu tô falando. Porque o atendimento, ele é um só. Na internet e no presencial, ele precisa ser um só.
Afinal, vocês que trabalham com grupo, seja no aéreo, seja no rodoviário, estão com o cliente ali, ó. Vocês estão tanto no digital quanto no presencial. O que é, assim, eu falo que quando a gente tem a oportunidade de estar no presencial com o cliente, nós temos duas opções. Ou a gente vai atender a expectativa dele e assim ultrapassar, ou a gente não vai conseguir ganhar aquele cliente. Porque já aconteceu comigo também. Tem pessoas que não gostam que a gente fique muito próximo, querendo saber, ajudar, fazer alguma coisa. Por isso que você precisa saber quem é seu cliente. Seu cliente é mais reservado, ele gosta de ficar mais tranquilo, maravilha. Os meus clientes, a maioria, eram famílias, estavam indo para se divertir com os filhos. Então eu tirava foto, eu estava ali com eles porque eu gosto de proporcionar isso. Mas você só vai conseguir atender e converter em vendas quando você desejar que o seu atendimento para o seu cliente seja o atendimento que você vai receber de uma outra empresa. Senão, você não vai conseguir, além de humanizar, fechar viagens. Tá, Giovana, você ainda não falou sobre o porquê que eu não fecho vendas. Bom, esse já é um ponto que é crucial. O seu atendimento presencial e o digital tem que ser o mesmo? Se você é muito legal no digital, quando você chegar no presencial, você tem que ser o mais legal possível. Porque você já passou isso pra ele. E você é assim na essência. Igual eu sou preocupada. Então, quando eu viajava com todo mundo, eu ficava, gente, deixa eu ver quem tá aqui. Ó, se vocês verem alguém perdido por aí, vocês chamam essa pessoa. Ó, tá vendo o coleguinha? Eu costumava falar isso com eles. Tá vendo o coleguinha? Indo lá, perto da pedra, que vai escorregar, fala pra ele, ô, colega, volta pra cá que aí vai escorregar. Isso é um cuidado que nós, seres humanos, temos que ter com o outro. E aí, os meus clientes gostavam muito desse atendimento. E eles iam trazendo outros clientes. E conforme eles viajavam, eles iam trazendo mais clientes. E aí, eu criei o quê? O nosso folder, é um flyer, assim, mais ou menos, um quarto de folha sulfite, da cliente, como que era, gente? Cliente confiança. Era um cliente que ele viajava sempre. Então, tipo assim, ele falava, Giovana, você me dá um desconto? E pra eu não dar desconto, porque eu não sou uma pessoa de desconto real, eu falava o que com eles? Olha, vamos fazer o seguinte, tá aqui o seu cartão fidelidade. E o que você vai fazer com esse cartão fidelidade? Todas as vezes que você viajar comigo, você vai trazer, eu vou carimbar. Quando você chegar na sua quinta viagem, nós carimbamos 5. Na sexta, você tem 10% de desconto na sua viagem. Na sua 11ª, você tem 15% de desconto. Quando você chegar na sua 20ª, você tem 50% de desconto. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que me fideliza. Então, eu quero que você sempre esteja comigo. E eu tive que criar isso porque, conforme eles iam viajando, eles falavam, caramba, eu tô viajando muito com você. Tinha cliente que viajava 6, 7 vezes no ano comigo. Nossa, Giovana, eu nunca viajei, agora todo mês você tá me ofertando uma viagem? E eu ofertava e conseguia fechar. Então, assim, o grupo não é difícil de você fazer a venda, mas você precisa entender com quem você está falando, se a sua linguagem está sendo boa o suficiente para encantar e capturar esse cliente e para que ele entenda. Não adiantava eu chegar lá, ó, de verdade, gente, eu já tentei fazer atendimento com as coisas mais mirabolantes da vida, tá? Palavras lindíssimas, maravilhosas, rebuscadas no dicionário Aurélio, e não funcionou. Porque o meu cliente era de um lugar mais simples. Então, se eu falasse uma palavra que ele já não sabia muito o que era o significado, ele já não fechava comigo. Ah, olha, vai ter o passeio de escuna lá em Paraty com almoço. A pessoa falava assim, escuna? O que será que é isso? As primeiras vendas eu não fechei, porque a pessoa não sabia o que era escuna. Oxe, eu vou me enfiar num lugar que eu não sei nem o que é. Aí eu comecei a perceber que a pessoa falava assim, ah, tá, e não voltava. Então, o que eu fiz? Eu comecei a falar assim, lá vai ter um passeio de barco.
É um barco grande, cabe até 140 pessoas, tem música mecânica ou vai ter uma pessoa para tocar para você. E você vai almoçar lá. Eles levam o cardápio para você, você escolhe. E aí você vai almoçar, vai ser muito divertido. E aí eu comecei a entender que assim eles entendiam o que eu tava querendo dizer. Então não adianta eu ficar lá falando assim, quantos Pax vão viajar com a senhora? Para quem não sabe, Pax quer dizer passageiro, no jargão dos agentes de viagem, do trade turístico, certo? Eu vou chegar e vou falar assim, Dona Maria, quantos Pax vão viajar com a senhora? A pessoa não faz ideia do que você está falando. Então, no seu atendimento, você precisa ter clareza. Giovana, olha o que acontecia muito comigo. Lá volta a história de Arraial do Cabo. Giovana, por que fulano de tal está cobrando 199 e você está cobrando 350 reais? Tá muito caro. Eu ouvi várias vezes isso. Várias. E eu respondi o seguinte. Eu entendo que você está procurando preço, porque vão mais de uma pessoa. Só que vamos fazer uma conta comigo. E eu mandava áudio, porque a pessoa tem que entender o que você quer dizer. Senão você vai parecer grosso falando com a pessoa. Então eu falava assim, olha, Dona Maria, sabe o que acontece? Vamos fazer uma conta comigo. A senhora vai pagar 199, olha, essa agência ela tá te proporcionando isso, isso e isso. Que era, geralmente era transporte, kit lanche e seguro viagem. Era seguro viagem, transporte, mas era seguro viagem coletivo, que é aquele que a própria empresa do ônibus tem que te fornecer, tá? Então, geralmente era o transporte, eles falavam que as taxas da entrada em Arraial do Cabo, seguro viagem coletivo e kit lanche. E eu falava assim pra ela, olha, nesse passeio aqui dessa agência, ele vai te oferecer isso, certo? R$199. Quando a senhora chegar lá, a senhora vai ter que pagar a jardineira, que é um transporte que te leva até o pier, onde a senhora vai embarcar lá no passeio. Sabe aquele passeio que a senhora vai para as praias, que eles falam? Sim, sei. Então, para a senhora chegar lá, a senhora vai ter que pagar R$10 e de volta. Aí já são R$210, R$209, certo? Só que esse barco lá, ele custa R$100. E a senhora vai pagar a parte. R$100? Sim, R$100. A senhora não viu lá no descritivo dessa agência? Não me falaram nada. Pois é, a senhora vai pagar R$100. Só aí já dá 320. E aí também tem o quê? Você vai ter que pagar a taxa de embarque desse barco, que é mais R$5. Que você tem que pagar em dinheiro, tá? Você pagar em cartão é só o passeio de barco e a senhora vai pagar um pouquinho a mais. Então vamos supor aí já tá dando R$315. Aí, para a senhora tomar um banho lá, uma ducha, a senhora vai ter que procurar um local para tomar essa ducha, para não voltar salgada. Eu ainda falava assim, para não voltar salgada, que você vai pagar mais ou menos R$10 também. Na gelada, na quente você paga R$20 em alguma das pousadas que tem lá. Só aí já são R$330 se a senhora quiser tomar um banho quente. E aí ainda tem o que, Dona Maria? A sua alimentação. Que a senhora vai achar por de 35 a R$60 se a senhora for comprar lá. E a senhora vai precisar andar para procurar onde a senhora comer mais barato. Porque se a senhora for comer próximo do cais, a senhora vai pagar em média 50 a R$60. A pessoa ficava assim, ó. Então, Dona Maria, só aí tá dando R$380. Eu tô cobrando da senhora 350. Mas sabe o que a senhora vai ter? Um ônibus credenciado, um guia credenciado, especialista no local. Vai ter um outro guia que vai levar vocês para tirarem foto lá no portal de Arraial do Cabo. Sabe aquele portal que tem o coraçãozinho lá, Eu Amo Arraial? Então, é ali que a senhora vai tirar foto, enquanto a gente libera o ônibus. Quando a gente liberar o ônibus, nós vamos direto para o desembarque, lá onde a gente vai fazer o passeio de barco. Só que chegando lá, a senhora fica tranquila, vai ter uma pulseirinha. E essa pulseirinha vai dar o acesso para a senhora do barco, a senhora vai tranquila. Nesse barco vão ter frutas e água à vontade para a senhora. E também, se a senhora quiser comprar alguma coisinha lá, pode comprar. Lembrando que quando a gente volta do passeio, já está incluso também o seu almoço. Sério? Eu falei, mas não acaba por aí não. Ainda tem o banho de ducha, que é bem próximo ali do cais, que a gente também tem parceria.
A pessoa ficava assim, ó. Resumindo, dona Maria, a senhora vai pagar mais na outra agência. Aqui a senhora vai ter o valor do quê? De viajar com uma pessoa que já faz essa viagem há muito tempo, que já conhece o destino com a palma da mão, que eu já fui muitas vezes para lá. Para a senhora ter uma noção, por ano eu vou de 7 a 9 vezes para Arraial do Cabo, levando pessoas. E aí eu começo a esmiuçar tudo o que eu tenho de oferta para ela. Fora isso, ainda tem o nosso kit lanche. O nosso kit lanche, eu costumo dizer que é um mimo que a gente dá. Por quê? Porque nós fazemos um lanche natural. A senhora pode escolher entre suco ou refrigerante. Vai um docinho e uma balinha para a senhora. Que legal! Ah, mas ainda tem os sorteios, viu? Dentro do ônibus. Quando a pessoa via tudo o que eu estava ofertando e eu passava confiança para ela, no tom da minha voz, na maneira como eu me comunicava com ela, através do áudio, ela falava, Giovana, eu vou fechar, vou chamar minha amiga. Ó, eu vou fechar eu e meu marido, mas eu vou chamar minha filha com o marido dela para ir também. E assim é que a gente foi crescendo as vendas e trazendo mais pessoas. Eu não tô aqui pintando nada mirabolante. Se eu tô falando com vocês aqui é porque eu já apliquei, eu já errei e eu já acertei. E o que eu quero é que vocês acertem no que vocês estão fazendo. Quando eu comecei, eu não tinha quem me falasse, Giovana, não fala isso com o cliente. Se você falar isso com o cliente vai embora e não volta nunca mais. Então, eu comecei a entender o que cada cliente gostava de escutar, por exemplo. Olha, para quem gosta... Aí, quando eu fechava nos grupos, eu percebi que eu tinha que passar mais informações sobre o lugar. Porque quando a pessoa vai a primeira vez, ela não sabe o que esperar. E fica igual a mim, igual eu fiquei lá em Campos do Jordão, sem conhecer o que eu tinha que conhecer lá. Eu só conheci da segunda vez que eu fui para lá, que foi com a minha própria viagem. Que eu levei as pessoas, eu e minha ex-sócia, nós levamos 50 pessoas para lá. E aí nós fomos andar como consultoras de viagem. O guia ficou com o grupo e nós fomos andar para saber qual lugar eu podia ter brinde para o meu cliente se ele comprasse ali. Ah, tá. Ó, qual que é o melhor restaurante aqui para grupo, que tem uma comida boa? Qual passeio que é legal eu levar eles? Será que eu pago para eles que eu incluo para eles no pacote um passeio no trenzinho que tem lá na ferrovia? Ou será que eu levo eles para conhecer o Morro do Elefante, o Mirante? Então, essa segunda viagem que foi onde eu explorei realmente Campos do Jordão. E aí fomos vindo, foi vindo mais gente. E o atendimento precisou melhorar, refinar. Por quê? Você precisa ser humano. Você precisa tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratado, mas você também precisa ter firmeza no que você fala. Você não pode passar uma informação falando, eu acho que é isso. O acho já quebrou a sua perna ali. O cliente vai olhar e vai falar, essa pessoa acha. Nossa, se ela que é a dona da viagem, que eles pensam assim, se ela que é a dona da viagem não sabe, quem dirá eu? Não vou não. Vai saber o que vai acontecer nessa viagem. Campos do Jordão, eu cito muito porque eu sou expert em Campos do Jordão. Arraial do Cabo, Parque Maíra, eu sou expert nesses destinos. Porque eu fazia muitas vezes essas viagens. As dúvidas de Campos do Jordão eram coisas, assim, mirabolantes, que eu comecei a sanar. Não deixar eles me perguntarem, porque era um fluxo muito grande de pessoas falando comigo. E eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de sanar a dúvida deles, sem que eles fiquem me mandando toda hora mensagem. Então, quando eu criava o grupo, eu já compilava todas aquelas perguntas ali, respondendo sem que eles perguntassem. Aí sempre tinha um que falava, nossa, essa era a minha dúvida, Giovana, ainda bem que você falou. Campos do Jordão era, eu preciso ir com roupa de frio, porque lá no clima tá falando que vai fazer sol. E eu falava, leve a sua blusa, porque vai fazer sol durante o dia, chegando 1, 2 horas da tarde, começa a cair a temperatura e você vai passar frio. Você ainda não está preparado para o frio de Campos do Jordão.
É um frio, é um vento seco, né? André G, quero todas as informações. Calma, minha amiga. Tá, olha, vocês não sabem o que está por vir. Calma, vocês não sabem o que está por vir aqui nesse perfil. Até semana que vem eu vou liberar muita coisa aqui pra vocês, tá? Mas, voltando a isso, tinha gente que não fazia ideia de como se vestir para Campos do Jordão. E eu percebi isso estando em uma viagem. Antes de eu passar todas essas informações maravilhosas, eu também tive perrengue na viagem de Campos do Jordão. Eu tive um casal, né? 2 pessoas que foram tudo bem vestido e tal. Só que eles foram o rapaz foi com camiseta e a moça foi com uma blusinha fina. A hora que eles desembarcaram, eles falaram, que frio, voltaram pra dentro do ônibus. Só que eu olhei, mas eu achei que eles iam voltar pra buscar a blusa. E eles não buscaram. Só que eu, na minha ingenuidade de ser humano naquela época, falei, gente, que absurdo a pessoa não saber que Campos do Jordão faz frio. Que absurdo. E olha que estava sol. Mas o vento batia no rosto, chegava a cortar, dependendo da pele da pessoa, entendeu? Só que pra mim era algo óbvio. E pra pessoa não, porque a pessoa nunca viajou. Então, gaste tempo com o seu cliente. O seu cliente precisa entender o que você está vendendo. Você precisa ter segurança. Você precisa ter um script. Ah, mas você falou agora que tem que ser humanizado. Mas você tem que ter uma base do que você vai falar. Você acha que eu chego aqui, abro a live e vou falar o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero? Eu abro a live às vezes sem avisar assim, que eu gosto. Mas, ó, tá tudo aqui, ó. É que tá de lapiseira, mas tá tudo aqui, ó, anotado. Se eu virar aqui, tá aqui meu computador com 3 abas abertas. Porque eu tenho que saber o que eu vou falar com vocês. É óbvio que eu vou contando toda a minha experiência. Então eu vou aos poucos falando com vocês e vai vindo mais coisas, eu vou colocando. Mas eu preciso ter um norte. O cliente vai chegar no meu atendimento, a Andrea me chamou. Giovana, quero viajar para Paraty com você, lá naquela excursão que eu vi lá no seu Instagram, lá no seu Facebook. Oi, Andréia, tudo bem? Que bom que você tá por aqui. Nossa, é muito bom ter você por aqui. Nós vamos falar então sobre Paraty, certo? É o bate e volta ou é com hospedagem? Ah, não, eu vi aquela lá que é baratinha, que é R$250. Ah, sim, aquela que tem um passeio já com almoço, né? Aí a pessoa, ah, é? Tem almoço? Nossa, eu não tinha visto. Por quê? A pessoa não tinha visto. Porque as pessoas não têm costume de ler nada que a gente posta. Se a gente coloca lá o descritivo, tem isso, tem aquilo outro, vai chegar uma pessoa e vai falar assim, ó, qual que é a data do passeio? E você já postou, mas a pessoa não leu. Isso é normal. Você não pode ficar com raiva do cliente. Não existe isso. Você tem que entender que ele, como mero mortal, não vai ler o que você postou e tá tudo bem. Ele não é igual a você. Você pode esbravejar sem estar falando com ele. Ai, que saco, não sei o quê. Eu já fiz isso várias vezes. Mas é a realidade. Você tem que saber lidar com isso. Ou eu nunca mais vou falar com o cliente porque ele não leu o que estava lá, que era dia 8/9, que ia ser a excursão. É óbvio que não. Aí é que eu vou dar mais atenção. Porque eu tô entendendo que é uma pessoa que precisa que eu passe todas as informações novamente para que ela fixe na mente dela e para que fique aqui no nosso histórico de conversa, mostrando que eu falei para ela que teria aquilo ou que não teria. Porque também tem os clientes que vão te falar, mas você falou para mim que tinha. Isso já aconteceu comigo também. Então tudo você precisa deixar documentado, mas você precisa ter paciência. Você não ia querer que alguém tivesse paciência com você quando você entrasse em contato para comprar alguma coisa que você nunca comprou na sua vida? Eu estava agora falando com um rapaz que faz placa de PVC, que eu quero colocar na minha agência, que aqui tá provisório, né? Que a gente tá de mudança, tá uma loucura por aqui. Eu quero colocar na parede da agência uma placa de PVC com a logomarca da Viva Turismo de Experiência. Só que eu nunca comprei, eu nunca fiz. Aí eu comecei no áudio assim, olha, oi moço, tudo bem? Boa tarde. Olha, me desculpa, mas eu não sei, porque ele me perguntou assim, tá, você tá me falando que você quer uma placa de 1 metro, mas 1 metro o quê? 1 metro por quanto? Foi isso que ele me respondeu, desse jeito. Aí eu falei,
a primeira coisa que eu falei, nossa, que homem grosso, por que ele não me dá boa tarde, né? Aí ele falou, eu falei assim, olha, moço, me desculpa a minha ignorância, mas é que eu nunca comprei esse tipo de placa e eu não sei nem a medida que é, pra falar a verdade. Porque o meu logo, a minha logomarca, dá pra fazer redonda, mas eu quero deixar quadradinho, quero ter um quadro pra colocar na parede. Aí ele entendeu o que eu queria. Só que ele não me perguntou, mas eu entendo como ele é. Eu já entendi como ele é quando ele não me deu boa tarde. Então eu falei, bom, com essa pessoa eu preciso explicar o que eu quero, senão ele não vai entender. E aí eu expliquei pra ele. E aí ele voltou no atendimento falando, olha, dona Giovana, realmente é de 1 metro por 1 metro, porque ele é quadrado. Aí eu falei, ah, entendi, é isso mesmo que eu quero. Aí ele falou, ah, tá bom, vou te passar o valor aqui. Você tá entendendo? Então assim, o seu atendimento tem que se basear também no atendimento de outras pessoas. Eu não gosto quando uma pessoa, eu entro lá, oi, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber um valor. A pessoa, oi, então, o valor disso é tal. Poxa, eu tô te desejando boa tarde, porque você não tá me desejando boa tarde? Pra você tá uma péssima tarde, sei lá, você não quer que eu tenha uma boa tarde? Porque cada cabeça pensa diferente, gente. A gente tem que entender isso, né? Muitas pessoas estudam o comportamento humano, eu tô começando a estudar também. Mas nessa caminhada dos 7 anos, eu já vi tanta coisa, eu já passei por tanta coisa na agência, que eu fiquei calejada de certas pessoas, da maneira com que as pessoas são, né? E eu fui me adaptando. Eu gosto de atender todo mundo com mau humor? Não, mas eu não quero vender. Eu não quero que essa pessoa tenha a melhor experiência e tire aquela cara de nada, pra não falar uma outra coisa, e chegue e fale assim, ó, viaja com a Giovana, porque a Giovana é a melhor. A agência da Giovana é a melhor. Você não tem noção do que ela fez por mim. Eu quero que o cliente que chegue até mim, ele chegue com a cara emburrada e ele saia dando risada e fazendo amigos, como sempre acontece com o pessoal. O pessoal sai do ônibus com um grupo montado. Eu falo, gente, calma. Como assim? Vocês já montaram um grupo? A gente montou um grupo que a gente tava na praia, tava bebendo, tava fazendo não sei o quê. Eles viram amigos. E aí eles querem ir para todas as viagens que esse grupo tá junto, entendeu? Então isso acontece demais. Se você tá começando agora e ainda não passou por essa experiência, você vai passar. Mas isso tudo vai depender de como você atende o seu cliente. Porque ele tem que entender qual que é o seu objetivo como agência. Você só quer transportar ele para algum lugar? Ah, Giovana, mas eu só levo o pessoal para fazer compra em tal lugar. Vamos supor, eu só levo o pessoal para... Como que é o nome daquela cidade que vende coisa de decoração? Enfim, eu só quero levar o pessoal para comprar no Paraguai. Vamos supor uma coisa nada a ver. Só quero levar o pessoal para comprar no Paraguai, não preciso fazer nada para eles. Mas e se você estivesse comprando com uma outra agência? O que você gostaria que ela te oferecesse? Você pagaria mais por esse atendimento mais diferenciado? Com um ônibus mais semileito, porque a viagem é longa? Pense assim. O atendimento ele começa quando você se propõe a postar alguma coisa na internet. Eu me propus a colocar ali uma mentoria aqui nesse perfil. Até tirei o link lá do curso, porque o pessoal tá vindo, e a gente tá já com uma turma que começou agora há pouco, né? Então, assim, Giovana, e a sua mentoria? Calma, dá uma seguradinha, já vai começar. Mas quando eu me proponho a colocar um link ali para vender, eu tenho que entender que o meu atendimento começa ali. Eu estou ali para proporcionar a melhor experiência para aquele cliente. O que a pessoa que faz mentoria comigo quer? Giovana, eu quero abrir minha agência. Só que eu não sei por onde começar. Eu não sei que documento que eu preciso. Eu não sei se eu tenho que ter contador, se eu não tenho. Eu não sei se eu emito nota. Eu preciso emitir nota? Eu vou ser MEI. Acho que não precisa não, né? Aí você vai começando a fazer coisas que você não sabe fazer, que você não conhece e não tem nenhuma base. Aí você começa errado. Aí quando essa pessoa vem pra mentoria, Giovana, eu quero começar minha agência porque eu não quero errar. Eu não tenho nem tempo para errar. Aí o que eu vou fazer? Tá, mas o que você precisa? Nós temos 2 formulários de mentoria. O que você precisa? Você precisa de um curso que você consiga estudar sozinho, né? Os 4 módulos das 4 mentoras. Ou você precisa de um acompanhamento para esse passo a passo?
Uma pessoa para estar ali com você durante 3 meses te ajudando a iniciar ou então a dar continuidade na sua agência. E aí a pessoa vai me falar, Giovana, eu preciso que você fique comigo, porque eu não tenho segurança de fazer sozinha. E aí eu falo, então, a mentoria é para você, uma mentoria acompanhada. Agora, se eu vejo que essa pessoa também não precisa dessa mentoria, eu falo, olha, o curso vai te atender bem. Eu tenho aqui a Andréia, que é nossa aluna. Quem mais entrou aqui? A Nelma estava aqui também. Eu tenho pessoas aqui, nós temos alunos aqui na live que já passaram e que estão aqui. E nós tentamos fazer o nosso máximo para eles. Nós temos lá o curso, legal, tem um grupo? Tem, mas a dúvida que eles têm, eles mandam lá. A gente, assim que pode, vai mandando também as coisas para eles, porque a gente se preocupa. Quando você se propõe a fazer uma coisa, aí já começou o atendimento. Quando eu me proponho a postar lá um pacote para Maldivas, que é o que eu estou vendendo agora, Maldivas e outros destinos também do Brasil, eu sei que eu tenho que estar munida com todas as minhas informações. Então anota aí. Para você atender o seu cliente, antes você precisa ter conhecimento sobre o seu destino, mas conhecimento a fundo. Não é só saber que, lá tem praia. Tá. E qual praia que eu posso nadar? Você sabia que em Arraial do Cabo, a Praia Grande, tem um período de tempo que tem água viva? E ela queima real? Ela é tipo uma gelatininha que ela passou na sua perna, ela te queima todinha. Só que a Praia Grande é um dos pontes de Arraial do Cabo. Você vai saber falar isso pro seu cliente? Porque vai ter cliente que vai querer fazer o passeio de barco. E vai ficar com você depois, ou vai ficar na praia que tava, ou vai conhecer alguma outra praia. Mas tem um cliente que ele quer desbravar. Aí ele vai para a Praia Grande, bem no período das águas vivas. E aí ele volta de lá, ou nem volta, tem que ser atendido ali, né, levado para um hospital, porque foi queimado pela água viva. Você precisa conhecer o seu produto. O seu atendimento só vai melhorar quando você tiver propriedade no que você está falando. Eu tô aqui, tô aqui com o meu caderninho novamente, cheio de coisa escrita, que tem algumas coisas também, tudo escrito. Mas eu sei sobre o que eu tô falando com vocês, porque eu já passei por isso. Eu já estive aí, eu já estive nesse lugar. E esse perfil é para isso, para que você não erre. Então, se você tá aqui nessa live até agora e você anotou o que eu passei, você vai conseguir ter um atendimento melhor e vai fechar mais vendas. Você vai focar no quê? Quais são os possíveis nãos que vão gerar na cabeça do seu cliente? Por que que uma pessoa não compraria Arraial do Cabo com você? Tô falando de São Paulo porque São Paulo é minha prioridade, minha propriedade, porque eu trabalhei por 7 anos lá. Por que que uma pessoa não comprava Arraial do Cabo comigo? Vou falar pra vocês. Uma pessoa podia não comprar Arraial do Cabo comigo por conta do passeio de barco, por ter medo de estar em alto mar ou por passar mal no barco. E se eu não soubesse que possivelmente ela poderia não querer fazer esse passeio, eu não saberia como quebrar a objeção dela. Entendeu? Giovana, mas já está incluso no pacote esse barco? Sim. Por quê? A senhora não gosta? Não, é porque eu nunca andei, eu tenho medo. Olha, vou falar para a senhora, é muito seguro. Nós fazemos esse passeio sempre. De 7 a 9 vezes por ano nós estamos em Arraial do Cabo. Nunca nos aconteceu nada. Nunca aconteceu nada com ninguém que nós conhecemos de agência de viagem. É muito seguro. Mas não, para desembarcar tem a tripulação. Sabe o que é a tripulação? São as pessoas que trabalham nessa embarcação. Eles são credenciados, eles são licenciados para estar ali no mar. Tem colete salva-vidas. O máximo que a senhora vai sentir é um pouquinho da maresia, dependendo de como tiver a maré, porque ela tem um pouco de banco de areia. Então, dependendo do vento, pode ser que a embarcação dê uma balançada e a senhora sinta um pouco mais. É assim? Sim, além disso, eu e o guia estaremos lá. Qualquer coisa que a senhora precisar, nós estaremos lá. Mas por que que eu soube disso? Porque aconteceu
uma coisa ruim comigo na viagem. Então eu trago essas coisas para vocês porque são coisas muito reais e que acontecem a todo momento. Nós fizemos uma viagem no período de feriado de abril com o pessoal. Nós levamos 42 pessoas e uma delas era uma senhora de quase 60 anos e ela falou: Giovana, eu não vou no passeio. Eu falei assim: por quê? Ah, porque eu tenho medo, eu passo mal. Foi exatamente isso que eu tô contando pra vocês. Eu falei: vamos, a gente já fez esse passeio, é divertido. Tem um rapaz lá que ele é o monitor do barco, ele dança com a gente, ele dá risada, ele conversa, tem um fotógrafo. Comecei a explicar toda a experiência pra ela. Ela falou: ó, tô indo porque você tá falando que é bom. E foi a pior coisa que eu fiz, nesse caso. Porque ela real passava mal. Não é que ela nunca tinha ido, é que ela sabia que ela passava mal. E ela foi. E quando a gente estava em alto mar, que eles param para o pessoal mergulhar, nós descemos. Eu, como agente de viagens, cometi o pior erro que eu podia cometer. Deixei a Dona Maria com guia e eu fui me divertir com o pessoal, porque eu queria, tava lá, sou filha de Deus. Fui mergulhar também. Daqui a pouco, o rapaz da embarcação me chamou, ficou me procurando, chamando meu nome. Aí eu olhei assim, eu vi que ele tava me chamando, oi, tô aqui. Ele falou: sobe. Aí eu, como assim, né? Ele falou: sobe. Aí eu subi. Ele falou: Giovana, aquela senhora já vomitou 3 vezes aqui. Quando o pessoal ficar no barco e vomitar, você já precisa instruir que eles vomitem fora do barco, para os peixes comerem. Porque aqui já é a 3ª vez que eu tô limpando isso daqui, ela vomitou o banheiro todo. E eu fiquei: meu Deus, eu não estava aqui para isso. Quando eu olho pro lado, a Dona Maria tava com a blusa do fotógrafo, porque ela tava tremendo de frio e passando muito mal. Ela tava até sem cor. E nós estávamos em alto mar. Então, a objeção do meu cliente, eu coloquei isso como uma objeção. Uma coisa é a pessoa não saber como é a experiência. Eu nunca fiz, mas eu tenho medo. Aí eu vou falar isso com ela. Agora, se ela me fala: Giovana, eu já andei, já passei mal, pra mim não é bom, eu vou falar: tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra atividade com a senhora. Ou então, tudo bem, nós retiramos esse passeio do seu pacote. E sem problema nenhum eu faço desconto. Eu fazia o desconto para quem tinha, assim, falava que passava mal mesmo. Por exemplo, com bebê. Com bebê, teve gente que embarcou com bebê porque falou que já tinha costume de andar com bebê assim em alto mar. Beleza? Agora, quem tava com bebê e nunca andou, eu falava: olha, melhor nós não colocarmos essa experiência. Nós faremos uma outra experiência com vocês. E aí nós colocávamos outra experiência para eles. Tá? Por quê? Porque você precisa entender o que o seu cliente precisa e o que ele não precisa. Eu não posso empurrar uma venda como eu fiz para Dona Maria. Ela podia ter passado mal, muito mal lá, ao ponto da gente não conseguir socorrê-la. E aí isso ia causar uma questão muito grave para mim como agência, para as pessoas que estavam organizando lá a embarcação. Além de eu ter que acionar seguro viagem, eu poderia acabar com a viagem das outras pessoas, porque eu não pensei. Eu simplesmente falei: a senhora precisa disso. Então, outra coisa que você precisa anotar: será que o seu cliente realmente pode viajar nesse pacote nesse roteiro que você criou? Vai ter uma trilha? Será que essa pessoa pode andar nessa trilha? Aqui, trazendo aqui para Maceió, tem a Rota do Cangaço. Muita gente quer fazer a Rota do Cangaço, mas tem uma trilha pelo mato, pela mata, que é a trilha que os cangaceiros faziam para chegar até um determinado local, e vai um rapaz que é o guia vestido de cangaceiro, contando a história e tudo mais. Assim, a minha mãe queria muito fazer esse passeio, mas ela não pode, ela não consegue, não vai conseguir fazer essa trilha. Então, às vezes, a gente vende na emoção para o nosso cliente, sem saber se ele pode realmente aproveitar daquela experiência. E nós precisamos nos atentar para isso. Você precisa saber o que você oferta
para quem é o passeio e para quem não é o passeio. Olha, dona Maria, não vai, porque a senhora passa mal. E nesse roteiro é bate e volta e a gente vai fazer esse passeio. A não ser que a senhora queira ficar lá na praia, tranquila, esperando o passeio voltar e curtindo a Praia dos Anjos. Aí a senhora pode ir. Mas deixe claro para o seu cliente. Então, o que eu já falei aqui para você? Conhecer o seu produto, assim, a fundo. O que pode dar errado nessa viagem? O que pode dar errado nessa viagem? O que vai dar muito certo nessa viagem? Quais são os benefícios da pessoa ir nessa viagem? Por que eles têm que comprar com você? O que você está ofertando para eles que a empresa X, Y, né, tá oferecendo? Por que eu tenho que comprar com você? Você tem que saber. Porque na hora do seu atendimento, o seu tom de voz e a sua maneira de abordar o seu cliente vai falar. Mais uma vez, eu não estudei sobre vendas. Eu aprendi na raça o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha que fazer. Pode ser que o que eu faço para minha agência não dê certo para a sua? Pode, porque cada cliente é um. Então, o que eu quero passar aqui para você é que você precisa estudar o seu cliente. Antes de você colocar ali um pacote para vender, você tem que entender quem vai comprar aquele pacote. Se chega uma pessoa que está fora do que você preparou para aquele pacote, você tem que falar não para ela. Olha, dona Maria, gostaria muito de atender a senhora, mas esse passeio, esse roteiro não é para a senhora. Mas eu tenho um outro, que é para Cunha, que é mais tranquilo. A senhora vai amar. Tem um cafezinho lá na roça, tem o passeio, né, no lavandário. É isso que você tem que fazer. Para o seu atendimento ser bom, você precisa conhecer o seu produto. Você precisa ter segurança em passar o seu produto para a pessoa. Você precisa saber o objetivo que você tem como agência de viagens e como consultor ou agente de viagens. Qual é o sentimento que você quer trazer para aquele cliente? Eu costumo falar que agora eu faço venda de pacotes com aéreo, né? Não trabalho atualmente com rodoviário, não nesse momento, mas já estamos trabalhando um produto aqui em Maceió para que isso volte a acontecer. Mas as experiências de vender pacote privativo com aéreo é muito engraçada. Porque a pessoa chega no atendimento e fala assim: oi, Giovana, eu quero ir para Maceió. Eu falo, bacana, que bom, nossa, você vai amar Maceió. Você não tem noção de como é Maceió. Maceió é apaixonante. Você vai vir e vai querer voltar várias vezes pra cá. Uma coisa é eu falar, outra coisa é a pessoa estar aqui. Quando ela vê o preço que está para vir para Maceió, o preço, tá? Por pessoa, em setembro, R$ 4.500. A pessoa fala, nossa, não, muito caro. Mas ela não sabe o que Maceió vai proporcionar para ela. Tá aqui, ó, Letícia acabou de voltar de Maceió, já veio para Maceió, sabe me dizer aqui como que é estar aqui em Maceió. Alagoas é apaixonante, Maceió é apaixonante. Só que a pessoa entra num atendimento querendo muito destino, quando ela vê o preço, ela fala, meu Deus! E como que você converte isso? Como você converte uma pessoa que não entende o que é o valor de uma viagem, que nunca viajou antes? Se colocando no lugar dela. E explicando para ela o que você, como pessoa, tem a dizer sobre Maceió. Eu tenho a dizer muitas coisas. Eu vim para Maceió há quase 5 anos atrás. Voltei para minha casa já pesquisando apartamento para morar aqui. Eu não era nem casada. Cheguei em casa e falei, mãe, quero morar em Maceió. Nós vamos morar em Maceió. Minha mãe falou, ficou meio sem entender, falou, tá bom, vamos, né? Vamos. Só que eu tinha começado a namorar. O que eu fiz? Vou vender meu peixe. Olha, noivo, né? Já era meu noivo. Olha, noivo, vamos lá para Maceió. Eu podia ter ido para outro destino, afinal, eu já conhecia Maceió. Eu podia ter ido para outro destino. Mas se eu estava pensando em morar em Maceió um dia, eu tinha que vender para todas as pessoas que moravam comigo o que eu sentia por Maceió. E aí eu trouxe ele para cá. No ano seguinte, ele veio
voltou para casa falando, nós vamos morar em Maceió quando a gente casar. Por quê? Eu consegui passar para ele a emoção que eu sentia estando em Maceió. A minha mãe, sem conhecer o local propriamente dito, ela falou, vamos, você ama tanto esse lugar que deve ser no mínimo maravilhoso, excepcional. E é isso que eu falo pro cliente. Olha, Dona Maria, sabe por que eu aconselho a senhora a vir para Maceió? Porque eu tenho certeza que a senhora vai vir para cá, vai passar 7 dias e ainda assim a senhora não vai ver nem metade do que Maceió e Alagoas tem para oferecer para a senhora. E aproveitando que eu tô aqui nessa live, se você ainda não conhece Maceió, vem conhecer. E aí vocês vão me dizer, com a própria boca, o que Maceió trouxe para vocês. Maceió é apaixonante, mas você precisa conhecer o destino. Tem lugares que eu não conheço, como por exemplo Orlando. Eu não conheço Orlando, mas eu tenho um sonho de criança de ir para lá. E eu vou. Como? Vamos fazer um grupo, vamos todos para lá. O ano que vem, vou levar 20 pessoas para lá. Eu não conheço ainda, mas eu sei a emoção que eu sinto quando eu vejo um vídeo daqueles fogos. Quando eles fazem aquela parada das 18 horas para fazer aqueles fogos que tem lá. Eu choro. É uma coisa que eu desejo estar. Eu sei a emoção que me traz. Tanto sei que minha mãe fala assim, você precisa ir pra lá, Giovana, porque você ama aquele lugar. E eu nunca estive lá. Mas eu cresci nessa magia da Disney, assim, de atendimento. Eu li na faculdade um livro falando sobre a Disney que eu fiquei louca. Falei, meu Deus, no carrossel tem tinta com pó de ouro. Como assim? Li uma outra coisa sobre uma criança tá na fila, né? Como que é o nome Nos Bastidores da Disney, é o nome do livro. E lá falava que tinha uma criança na fila e essa criança deixou o sorvete cair por algum motivo. Um dos funcionários, vendo aquilo, foi lá. Calma, não chore, não tem problema. Pegou aquela casquinha, jogou e trouxe um outro sorvete para aquela criança. Em resumo, a mãe daquela criança tornou vindo ao parque ano após ano. E é isso que a gente tem que causar no nosso cliente. Um encantamento ao ponto dele falar, não, só viajo com a Giovana. Não, porque a Giovana sabe que eu gosto, a Giovana me atende bem, a Giovana me dá atenção. Não, a Viva Turismo de Experiência, eles se preocupam em ter uma experiência realmente diferenciada. Por quê? Porque eu sonho com o meu cliente. Eu sonho com ele. Ah, eu quero ir para Paris. Chegou um casal semana passada, eu quero ir para Paris. Eu nunca fui para Paris, mas eu fui estudar sobre Paris. Eu fui atrás de guias brasileiros em Paris. E aí a guia me falou uma coisa que eu fiquei assim, eu preciso ir a Paris em julho. Por quê? O período de julho anoitece às 23 horas. Então é sol o dia inteiro para você aproveitar, para você conhecer os lugares, para você, sabe, passar o dia fora. E ela me falou, Giovana, me desculpa que eu tô te atendendo agora, porque vim pra cá pra me arrumar, pra ir pra um jantar, levar os meus clientes. Eu falei, ah, não, tudo bem, eu entendo. Ela falou assim, porque aqui anoitece às 23 horas nesse período. Eu falei, gente, eu preciso ir pra Paris nesse período. Então eu comecei a me especializar em Paris para que eu pudesse vender para esse casal. Estamos em fase de fechamento. Mas tudo é um trabalho, não é? Ah, ela vai entrar em contato comigo agora, eu já vou vender. Às vezes acontece, às vezes não. Mas você tem que ter propriedade. Você tem que saber quais são as objeções do seu cliente. O que ele vai falar virar para você e falar, ah, não, isso aí não vou querer não, Giovana. Deixa pra lá. Entendeu? Ah, não, Giovana, não tô acostumada. Igual Jericoacoara. É um destino que todo mundo quer ir, todo mundo vê, lindo, maravilhoso e tal. Você sabe que Jericoacoara é mais de 4 horas para chegar de Fortaleza para lá? Seu cliente vai querer isso? Seu cliente sabe que de São Paulo até o Beto Carreiro é 12 horas dentro do ônibus? Será que ele vai querer? Será que é isso que ele tá procurando? Você precisa saber. Senão você não vai conseguir vender para ele.
Se você não quebrar as objeções antes delas serem lançadas para você, você não fecha a venda. Desculpa, mas isso são coisas testadas. Se você não quebrar a objeção... Por que lá vocês vão entrar lá no meu Instagram, depois lá no Instagram da agência, pode começar a seguir lá também, @vivaturismo.experiência. Lá eu coloco um monte de informações. Beijo, Andréia. Obrigada por ter ficado aqui. Já tô finalizando também. Mas depois você volta aqui pra ver o finalzinho, tá? Por que que eu posto um monte de informação lá? Tem informação de Paris, tem vídeo de Paris. Tudo com uma intenção. Você precisa ser intencional. Se eu quero que o meu cliente tenha o mínimo de consciência sobre o que ele precisa, eu preciso informar pra ele. Já tive clientes que entraram em contato comigo. Giovana, quero viajar para Portugal. Quando? Semana que vem. Maravilha, vamos criar o seu roteiro. Funciona assim, 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 assim. E eu parei e falei assim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem passaporte? Precisa? Não dá para ir com RG? E para nós, que já trabalhamos com turismo e já viajamos, temos o hábito de viajar, parece normal. Nossa, mas a pessoa não sabe isso. Como assim? Mas o que é óbvio para você, para outra pessoa não é. Aí eu falei para ela, olha, precisa sim. Você precisa ter a autorização para entrar. Não é só ter o RG em dia, né? Dentro do período dos 10 anos. Nossa, eu não sabia, e agora? Fechou uma viagem para Balneário Camboriú. Por quê? Porque não tem como ir para Portugal sem passaporte. Não tinha tempo hábil para ela poder tirar o passaporte. Então as pessoas precisam ser informadas. Se você vende um pacote que geralmente outras agências não vendem, você precisa mostrar para a pessoa. Olha como é legal lá, sabe por quê? Você sabia que lá tem isso, isso e aquilo outro? Você sabia que lá tá a tantos metros de altitude? Porque são coisas que para nós é normal, a gente já foi, a gente já viu, mas para a pessoa não. Tá? Então eu quero finalizar essa live falando o seguinte: não tem segredo o atendimento. O atendimento, para ser de excelência, para você capturar o seu cliente, é você entender o que você quer para sua agência. Como sua agência vai ficar sendo, como que ela vai ser lembrada? A agência que tem pessoas amáveis que conseguem sanar tudo que eu preciso e me ajudar no meu roteiro, me levar para lugares legais. Lá não é tão barato, mas me leva para lugares muito bons e o atendimento é muito bom. Ou você quer ser lembrado pela agência que, eu não volto mais lá não. Nossa, o pessoal não atende a gente, demora, sabe? Trata a gente mal. Conheça o seu produto. Se coloque no lugar do seu cliente. A tal da empatia, né? Todo mundo fala sobre empatia, mas nem todo mundo tem empatia. Então, como você quer ser tratado num atendimento? Trate seu cliente assim. Como você quer ser lembrado para o seu cliente? Quais são os benefícios da sua viagem, de viajar com a sua agência? E o que o seu cliente pode te dar de negativo, de resposta negativa? Quais são as objeções do seu cliente nesse pacote que você está ofertando? Giovana, mas eu ainda não sei, eu ainda não atendi. Tá, mas e como você como cliente, o que você como cliente teria de objeção? E aí você vai conseguir atender e você vai conseguir fechar. Demanda tempo, demanda esforço, disposição e também demanda muito estudo. Não é simplesmente colocar as pessoas no ônibus, não é simplesmente abrir vaga para 15 pessoas para levar de avião. Não é assim. Não é bagunçado. Tem todo um passo a passo. E por isso que nós temos aqui como abrir sua agência, como ter uma agência de sucesso. Preciso de nota fiscal? Porque é a dúvida de muitas pessoas. Aí você não erra quando você tem uma pessoa para te nortear a fazer isso. Eu comecei falando sobre script, sobre você humanizar a sua marca, sobre você humanizar a sua agência, que não é só você levar o seu cliente para algum destino, é você fazer ele vivenciar esse destino. Quem vem para Maceió, que é como eu,
quer saber em quais lugares toca forró. Porque quando eu vim pra cá, eu falei assim, gente, aonde que tem um lugarzinho pra tocar forró? E não é porque eu gosto de forró, é porque o forró me lembrava o Nordeste. E eu falei, aqui tem que ter. E isso ainda é um probleminha aqui. Não é todo lugar que se encontra, não. Tem os lugares específicos, que são temáticos. Porque ao longo do tempo foi se perdendo essa cultura, né? Mas assim, você precisa saber o que você quer ofertar. E eu espero que essa live tenha ajudado você. Se você chegou aqui agora e não assistiu tudo, volta aí para você assistir o replay, já com a canetinha, com o papel na mão, mas fora tudo isso, com a disposição de tirar do papel. Porque aqui só tem pessoas que são fazedoras de tarefas. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu olho e falo, nossa, aquilo ali podia ser feito assim, né? Vamos fazer. Eu já quero fazer na hora. Porque eu sei que depois eu posso esquecer. Minha mente não é tão boa para guardar as coisas assim, as informações. Então, ou eu tô escrevendo. Se você me vê em algum curso, você vai me ver que eu tô digitando no celular freneticamente. Ou então escrevendo. Para que eu lembre o que eu preciso fazer. O que é legal de fazer. Tá? Respondendo a pergunta sobre... Que bom que eu ajudei, que bom. Mas quem vai se ajudar mais é você. Se você colocar em prática. Se tudo que eu falei aqui você colocar em prática e pegar o que já aconteceu comigo para não acontecer com você na sua agência, vai ser muito, muito bom, tá? Se vocês têm algum amigo, alguma amiga que está iniciando também ou que já está na estrada, mas tem dificuldade de fazer vendas, envia aí no aviãozinho essa live para as pessoas, para a gente poder alcançar mais pessoas também, tá? E respondendo algumas pessoas que me mandaram mensagem no direct me perguntando sobre script. Se eu vendo script, se eu vendo o meu script de atendimento e de vendas. E eu quero dizer para vocês que está saindo do forno, tá? Quando eu digo saindo do forno, é realmente saindo do forno. Até sexta-feira da semana que vem vai estar disponível para vocês aqui um link que vocês podem adquirir esses scripts não só de atendimento, tá? Alguns para fechamento de vendas também, alguns de informações para o cliente, de coisas que eu fui desenvolvendo ao longo da minha estada, né, na estrada e falando com os clientes, alguns modelos de atendimento presencial, que é bacana você ter, estarão disponíveis aqui. Então, acompanhem aqui a rede social. Eu não estou ficando muito aqui no Instagram, porque eu tô com uma demanda alta de atendimentos. Eu trabalho com roteiros personalizados e consultoria de viagem agora. Então, eu tenho bastante demanda e demanda tempo, porque são 3 etapas até eu chegar na criação do roteiro, tá? Mas eu estou aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim com relação a esses scripts que vão estar disponibilizados, manda no DM para mim aí no direct, que eu vou esclarecendo para vocês, mas já está sendo finalizado para deixar disponível aqui para vocês, tá? Não vai ser caro, já vou avisar para vocês. Vai ter script de R$27, coisa assim, só para vocês darem valor. Porque eu sei que tudo que eu coloco aqui de graça, vocês falam que vão fazer e não fazem coisa nenhuma. Quem sabe se vocês pagarem um valorzinho pequeno, vocês não conseguem dar o valor e colocar em prática, né? Então, fiquem por aqui. Vai chegando as novidades aos poucos. Eu estou em fase de mudança mais uma vez, mas tudo dará certo. Vai ser para um lugar melhor, vai ser para um lugar onde a gente vai ter o nosso escritório do nosso jeito, personalizado. Então, vivam, tá? Vivam o dia a dia da agência. Anotem o que vocês tiverem que anotar da jornada de vocês. Tire fotos. Mostrem para o cliente de vocês o que vocês estão fazendo. Olha, hoje é dia de montar, hoje é dia de visita técnica. Hoje eu tô aqui montando para vocês o roteiro da nossa excursão que vai ter daqui 2 meses. Mas não se preocupa que logo eu vou lançar para vocês já começarem a pagar, que eu sei que vocês precisam se programar. Você não precisa aparecer. Você tá mostrando o computador, tá filmando a sua tela do celular, tá gravando a sua tela do celular, mas vivam o dia a dia da agência. O cliente precisa saber que você está trabalhando. Que você não está só postando uma coisa ali e saindo fora, né? Então, acompanhem aqui as novidades. Tem muita coisa para vir ainda.
Eu ainda tô digerindo tanto de coisa que tá vindo, mas tudo certo. Quem quiser comprar o curso do Turismo em Prática, lá no perfil @Turismo em Prática, está disponível no link. E nós temos disponibilidade agora de parcelamento através do banco, em boleto, tá? Então você pode fazer também essa análise lá para poder fazer o pagamento em boleto bancário agora, tá? Então não é só cartão de crédito, não é só à vista. Agora pode parcelar no boleto também, tá bom? Mentorias só no direct, eu vou responder na medida que eu conseguir. E os scripts vão estar liberados logo mais com algumas copies. O que são as copies? As frases que vocês precisam falar para o cliente de vocês. Sabe aquele textinho que você fala, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou colocar no meu post? O que eu vou fazer, meu Deus? O que eu faço com isso para captar meu cliente? Terão também, tá? Então fiquem por aqui. Obrigada pela atenção de vocês que se mantiveram aqui. Meu desejo é que vocês cresçam na agência de vocês. E que vocês venham aqui e comentem lá nos posts. Giovana, eu apliquei o que você falou e deu certo. Olha, fechei uma venda, fechei isso. Consegui tirar minha agência do zero. É isso que eu quero. Meu desejo é que vocês tenham o caminho encurtado. Porque eu precisei andar e caminhar e cair e levantar para conseguir fazer. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima live.